Vamos falar hoje de um dos únicos realities musicais da história do Brasil que conseguiu lançar seus vencedores de fato ao estrelato, né, Robari? Que foi o Popstars lá no SBT, que lançou para o mercado musical brasileiro na época as bandas Ruge e Bros. Hoje a gente vai se ater a essa primeira edição que lançou o Ruge, que de fato foi um sucesso ainda mais estrondoso do que o próprio Bros, né? Então vamos falar sobre isso no especial de hoje. Fica por aí porque a gente já começa o vídeo. Olá, eu sou Júnior Guesla, essa é a Rede Guesla de televisão e hoje vamos falar deste reality, não é, Nobody? Aqui nós falamos sobre reality show, sobre TV brasileira, história da TV, temos nossos programas originais também, então se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like, seu comentário, que é muito importante para crescermos por aqui. O Popstars foi um reality, né, do SBT lá no ano de 2002, que se eu não me engano já tinha tido uma edição na Argentina, na qual ele lançou a Bandana, La Bandana, foi la vencedora del concurso, excelente o espanhol. Né, Nobody? Enfim, o Popstars estreou aqui no Brasil em 2002, às 19h45 dos sábados, né, lá em 2002, e o trio de jurados que compunha a atração não olhava somente para a questão técnica e vocal das candidatas, mas principalmente para uma popstar completa, né, que tivesse o perfil completo para fazer essa girl band que podia ter de 3 a 6 meninas que seriam escolhidas durante o processo de seleção, né, do reality. O reality começava no Sambódromo, lá em São Paulo, com as audições feitas ali mesmo, na rua. Para avaliação no Sambódromo de São Paulo, 2.000 foram escolhidas para a fase seguinte de Popstars. Elas estão cada vez mais perto do sonho de participar da maior banda pop do país. Era um formato que o X Factor viria a fazer depois também, né? Mas lá no Sambódromo, então, essa primeira etapa era com as meninas cantando, com os jurados passando ali, um negócio bem artesanal mesmo acontecendo. E ali começaram a se afunilar as 30.000 candidatas que poderiam fazer parte desse grupo, né, Nobody, que foi ganhando a simpatia do público. O programa foi ganhando a simpatia do público, mas vale ressaltar que pra época, pra audiência do SBT, o programa não era tão bombado assim, ele tinha, sei lá, de 14 a 15 pontos de audiência mais ou menos, o que não era um número tão alto para os padrões do SBT na época. O fato é que depois dessa fase do Sambódromo começaram os workshops, e aqui eu acho que tá o grande pulo do gato de por que o Popstars conseguiu fazer tanto sucesso depois. Era um formato bem diferente do que a gente vê dos realities de hoje, porque ele se tornou depois, em algum momento, um reality de confinamento também, né, em que essas cantoras estavam ali todas juntas na mesma casa, mas isso foi depois e daqui a pouquinho eu vou falar. Aí vieram as fases dos workshops, em que elas tinham que provar, além de ser excelentes cantoras, também tinham que se provar excelentes dançarinas, tinham que ter todo o perfil que uma popstar, para aqueles jurados, entre eles acho que o mais conhecido já era o Rick Bonadio, né, que tinha aí uma caminhada grande já na música, no próprio Terra Nativa da Band, ele participou do Country Star, que a Natália Siqueira venceu na época, enfim, outros realities que o Rick Bonadio participou também. Mas de toda forma, nessa época dos workshops, a gente começou a ver, afunilar o número de candidatas e principalmente uma prova de talento a cada semana. Além disso, depois, na fase mais final dos workshops e começando a parte da casa Popstar, rolou também várias provas do tipo assim, pegar um avião sem saber para onde estava indo, ir lá participar de algum evento, ir lá cantar em alguma coisa. Teve uma vez que elas foram pro Uruguai, né, também, foram recebidas com limusine e tal. Eram diferentes, né, Nobody, do que a gente vê de realities musicais de hoje, que se concentram exclusivamente na parte musical. É muito difícil a gente ver essa preparação, né, para tudo que vem depois da fama. E aí o Popstars foi caminhando nesse sentido para depois ir para casa Popstar, em que elas tinham novamente várias aulas, vários workshops de dança, de canto, de expressão vocal, de interpretação, tudo mais, e o público ia acompanhando tudo isso junto com elas, né, essa vivência. Enquanto isso a gente tinha o depoimento, tinha conflito, era um reality de confinamento, um reality show junto com um reality musical. Então acho que foi isso que começou a fazer o público aderir ao que estava acontecendo. E aí nos episódios finais é que foram escolhidas as 5 participantes que vieram a formar o Ruge. Lembrando também que tinham alguns nomes disponíveis ali, porque o público tinha votado no site do SBT para escolher quais nomes elas poderiam escolher. Então tinha ali alguns nomes diferentes e o Ruge estava dentro desse universo de possibilidades. Esse último episódio em que cada uma é informada que ela é uma das popstars e forma o grupo de 5 meninas é bastante emocionante também, porque a gente vê toda essa trajetória, né? Depois do nome escolhido, que foi o nome Ruge, elas também tiveram que desenhar o próprio logotipo, o negócio era handmade, né, Nobody? Agora, separando para essa segunda parte do que aconteceu com o Ruge depois do Popstars, a gente tem que ressaltar
que a escolha dos jurados ali foi muito cirúrgica em conseguir 5 meninas completamente diferentes, com vozes completamente diferentes, e ver que juntas elas funcionavam muito bem, elas conseguiam ter um carisma no palco, uma sincronia e uma capacidade vocal também conjunta que ficava muito bonita. Então os produtores musicais que escolheram e projetaram o Ruge, né, na verdade, conseguiram enxergar esse talento individual e único de cada uma. E acho que aqui, de novo, é um daqueles fatores, né, Nobody, que a gente fala que realmente fizeram o grupo decolar. Foi um olhar muito comercial em cima dele, de criar um grupo pop que de fato tivesse esse apelo junto com o público que aconteceu com o Ruge. E aí é que as surpresas começam, porque na verdade elas estavam vivendo um confinamento, não sabiam qual era o resultado do reality pra fora do SBT, não conseguiam assistir o programa, estavam confinadas. E aí, meio que logo depois elas vão para programa do Gugu, programa da Hebe, começam a participar de alguns programas na Band também. Lembrando que nessa época também a Globo era muito fechada, então nunca deixou o Ruge chegar perto de qualquer programa de lá, mas o Ruge mesmo assim fez muito sucesso no próprio Domingo Legal e também na Band, né? Teve muitas participações na Band, algumas na Record, mas no Sabadaço elas eram presença constante, Boa Noite Brasil também, né? O programa da Ana Maria Braga na Record, talvez elas tenham participado, não me lembro agora, mas no SBT elas estavam lá quase toda semana. E isso nos leva para a escolha de repertório do que foi feito pro Ruge depois. Existiam várias canções que, a maioria delas, na verdade, foi uma estratégia muito parecida com o que Sandy Júnior já fazia, com o que o KLB já fazia, de pegar músicas internacionais com excelentes melodias, muito emocionantes de uma forma geral, e colocar uma letra em português, fazer uma versão. Então foi isso que aconteceu com Não Dá Pra Resistir, um dos primeiros sucessos ali do Ruge, e também com o Arrasa Quarteirão, aquele tipo de música que fica pra história de um país, como o Brasil, por exemplo, que todo casamento terá para sempre, que é o caso de Macarena, né, que foi um sucesso grande no Brasil e nem era uma música brasileira, o caso de La Bamba, que também é uma música que toca desde os anos 50 em toda festa de casamento que se vá, né, não vai. E aí o Ragatanga fez essa projeção acontecer pro Ruge. Mas o fato é que o Ricky Bonadio provavelmente viu o potencial que essa música teria. Ela já ia começar a tocar no Brasil pelo trio espanhol, acho que era, né, que tinha gravado inicialmente, que era Las Ketchup. Então ia tocar inicialmente no Brasil, mas ele mandou as rádios segurarem porque ele ia lançar com o Ruge. E o resto é história, né, gente? Porque o Acererê é um negócio que de fato, quem fica parado, é bom a gente desconfiar na hora que toca a Ragatanga. É impossível ficar parado com essa música, ou indiferente. E aí foi uma explosão, foi um estouro inimaginável, né? Primeiro lugar no Clipe Mania da Band, meio que direto para essa música, e muitas apresentações Brasil e mundo afora. Elas se apresentaram muito na Argentina também. É uma realidade que a gente não consegue imaginar para um reality musical hoje. É uma coisa muito fora da curva, muito diferente do que a gente já viu. Isso entre outros sucessos daquele primeiro disco que levaram elas rapidamente a disco de ouro, de platina, enfim, aquelas coisas todas que o Gugu entregava com muita alegria, Faustão também entregava na época bastante para os artistas. Hoje, será que tem play de ouro do Spotify? Play de platina? Play de platina é ótimo, né, Nobody? Um excelente trava-língua. Play de platina, play de platina, play de platina, play de platina, Do segundo disco, um dos principais sucessos foi Um Anjo Veio Me Falar, que também virou trilha sonora de novela do SBT. O SBT soube aproveitar muito bem a sua programação para promover o Ruge também Brasil afora, mas isso foi quase que incontrolável, né? Além do SBT como uma grande potência na época impulsionando o grupo, as rádios abraçaram muito o estilo do Ruge e acabaram tocando muito as músicas Brasil afora por muito tempo. Então foi um fenômeno daqueles meio bitomaníaco para nível Brasil, né? Aconteceu muito isso e teve uma legião de fãs muito grande. Até a saída da Luciana, que foi depois de uns 2 anos, acho, de grupo por aí, e as outras 4 meninas continuaram fazendo o trabalho ali do Ruge até finalizar aquele primeiro contrato. Recentemente, todas elas falaram sobre as dificuldades que era manter o grupo, porque cada uma era muito diferente da outra, o grupo foi montado por outras pessoas, não pela própria afinidade delas. Era um grande negócio, né, se a gente for olhar como todo grande produto pop, era um grande negócio nas internas e que tinha muita dificuldade nesse sentido. Agora, é inegável por parte de todas elas de que quando elas estavam juntas, havia uma química ali, havia uma mágica para o público que acompanhava que era inegável e de fato estava ali presente no dia a dia dessas meninas aí que fizeram tanto sucesso Brasil afora. Em 2017, o Ruge voltou para uma turnê especial dos 15 anos e acabaram lançando músicas novas e ficando um pouco mais de tempo juntas também até encerrar o grupo novamente, 2018 ou 2019, né, Mas o fato é que observando a história completa e a maneira com que as coisas aconteceram, a maneira com que elas foram escolhidas durante o processo, a gente vê a potência que foi o Popstars na época. Aquilo que eu falei lá no início continua valendo.
talvez tenha sido o único reality show ou o reality show que conseguiu deixar a sua marca mais forte com o grupo vencedor, porque o grupo se tornou muito maior que o próprio reality, que é uma coisa mais difícil de ver hoje em dia. Na época, a Globo tinha o Fama, que a Angélica apresentava nos sábados à tarde, mas que não teve nem de longe a mesma repercussão que o Popstars conseguiu ter graças ao sucesso nacional e contundente que o Ruge fez durante aquele período. E você se lembra de acompanhar esse reality, como é que era nesta época? Nesta época eu tinha apenas 11 anos, né, Nobody? 11 anos ali, um excelente programa de televisão, afinal de contas eu passava muito tempo vendo TV. Vocês já perceberam isso. Então é isso, coloca aqui embaixo o seu comentário sobre as suas lembranças desse processo do Popstars até o grande sucesso do Ruge, o que você se lembra, o que faltou eu falar por aqui, e se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o like e o comentário, que é muito importante para receber todas as nossas notificações por aqui. Um beijo para vocês, até a próxima semana, tchau!